Bora lá, galerinha! O terrível caso real que inspirou o anime Another, Sakakibara Seito, do canal do Danuki, gente. Mais um vídeo do Danuki que eu tô trazendo aqui pra vocês. Eu trouxe esses dias atrás, aquele iceberg dos otakus é dele. E me interessei muito por esse vídeo aí, ele tá aparecendo muito pra mim nos recomendados. E me deu vontade de assistir aqui com vocês. Ele une aí um tópico que é animes, que eu tô tentando trazer um pouco de volta aqui no canal. E também crimes reais, então acho que é uma ideia interessante trazer aqui pra vocês esse vídeo. Espero que vocês gostem, tá bom? Se puder, deixa no like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, às 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada de like, se inscreva, se possível. Considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que esse fim de semana tem um videozão top pros membros aí. E então, torne-se membro aí, que eu tenho certeza que você vai curtir. Além disso, entre no nosso server do Discord, caso não faça parte, pra gente estar sempre trocando uma ideia. E no meu canal 2, que também tem um vídeo muito bom aí, que saiu esse fim de semana. Que vai sair, ou saiu dependendo do dia que você estiver vendo, ele vai sair no sábado à noite. É um vídeo um pouco mais curto, mas que também ficou muito bom, tá bom? Enfim, gente, vamos embora pra esse vídeo aí, sem muitas delongas. Que eu tô animado pra conhecer esse caso aí, a gente trocar uma ideia. De um anime que eu vi, mas vi há milhões de anos atrás, cara. Eu devia ter, tipo, uns 13 anos quando assisti Another. Mas eu tenho memórias, tipo, aquela cena do guarda-chuva. Enfim, bora! Quem lembra de cena do Em uma guarda-chuva? calada da manhã de 27 de maio de 97, a cidade de Kobe, no Japão, despertou para um cenário aterrador e que ficaria marcado para sempre na história criminal do país. O zelador da escola Tomogaoka encontrou algo que congelou sua respiração: a cabeça de um garoto de apenas 11 anos espetada no portão da escola. O zelador reparou que na boca do menino no portão da escola? havia um papel com alguma coisa escrita. A mensagem era uma afronta direta à polícia, um desafio cruel e gelado ao mesmo tempo. A nota dizia: "Este é o começo do jogo. Tentem me parar se puderem, policiais idiotas. Eu desejo desesperadamente ver pessoas... É um prazer para mim cometer essa... Um julgamento sangrento é necessário para os meus anos de grande amargura." Além disso, havia erros de... O cara acha que é o Zodíaco, na né, nota, mano? como Shoe Killer, que seria uma tentativa mal escrita de escrever School Killer. Na ponta daquela linha estava um jovem assassino de apenas 14 anos, um adolescente que, mesmo tão jovem, já havia se tornado uma figura infame. O que viria a seguir abalaria profundamente não só Kobe, mas todo o Japão, desencadeando debates sobre responsabilidade penal juvenil, segurança escolar e a natureza do mal. Uou, ok, vambora. Caramba! Que introdução, hein? Damn, ok, vambora. Assim, que doideira, né, cara? Só fazer um pequeno último jabá aqui antes. O vídeo que eu postei no canal 2 é do Japão, né? Antes de nos aprofundarmos nos detalhes horrendos desse caso, é essencial entender quem era esse garoto que inspiraria anos depois um dos animes mais marcantes e né? Tipo assim, eu entendo, mas... É que eu não lembro muito bem a história, eu tinha uns momentos de fantasma, né, Another. Um jovem cuja infância foi marcada por uma extrema obsessão pela morte e violência, que aos poucos migrou do mundo dos pequenos animais até o ato mais extremo: tirar a vida de crianças. Shinichiro Azuma, nome esse que nunca foi oficialmente confirmado, viveu uma vida aparentemente comum com seus pais, avó e irmãos na cidade de Kobe. No entanto, sua mente era um abismo escuro que escondia sentimentos perturbadores. Desde criança, ele desenvolveu um intenso desprezo por si mesmo, descrevendo-se como alguém sujo e defeituoso. Somente a avó parecia ser uma figura positiva, mas quando ela faleceu, o garoto desmoronou. Foi nesse momento que começaram as primeiras conexões com o que viria depois, a fascinação crescente pela morte. Seu diário revelou que ele encontrava um estranho consolo segurando facas de sobrevivência ou girando tesouras como se fossem pistolas. Como muitos jovens psicopatas, ele começou a capturar e torturar pequenos... Infelizmente é uma parte muito triste aí que sempre tem desses serial killers aí, a gente já viu muito aqui no canal esse tipo de história, né, cara? Infelizmente, os pobres animais que não tem nada a ver com... Inicialmente lesmas, depois sapos, pássaros e gatos de rua. Um ciclo que foi crescendo em perversidade a ponto de gerar um aumento nos relatos de ataques a animais da região. O que uma pessoa que faz isso com um gatinho de rua merece o quê, se não...
Como a gente viu aquele vídeo do JJ recentemente, não merece nada mais do que o Sheol aí, né? O Gehenna, né, cara? Um desvio grave que é o assumiu contornos ainda mais sinistros. Os pensamentos sobre a morte começaram a ter um componente sexual. Não merece o Sheol, não. Merece o outro lá, né, cara? Que o Sheol vai ser lançado no Lago de Fogo, Ele né, chegou a se excitar diante a sepultura da sua avó. E após matar pequenos animais, os sentimentos de vergonha e autoaversão foram aumentando conforme ele crescia. Com o passar do tempo, o jovem, já no ensino médio, sentiu-se entediado com as pequenas vítimas e passou a imaginar o que seria tirar a vida de um ser humano. A partir de... Que arte era aquela ali? Parecia a Mandela Catálogo. Então sua trajetória cruenta se aproximaria do incompreensível. Em março de Vocês viram o símbolo ali, né? Em 1997, Azuma atacou 2 meninas a caminho da escola com um martelo, ferindo gravemente uma delas. Ambas sobreviventes. Ainda assim, o terror estava apenas começando. Modus operandi parecido com aquele caso daqueles 2 meninos que a gente viu uma vez, lembram? Que só que eles eram mais idosas, né? Mas também eram jovens, se eu não me engano. Além delas, havia mais uma vítima que teve o nome revelado. Ayaka Yamashita, uma menina de 10 anos que foi atacada por ele depois que ele a atraiu até um local isolado. Apesar da gravidade dos ferimentos, Ayaka permaneceu... É assim, né, cara? Que nem aqui no Brasil você ainda pode falar assim, pô, que ela tinha 10 anos, ela era muito nova, né? Mas, tipo assim, se fosse um pouco mais velha, eu poderia falar, mas como é que vai com... Você tem que saber, né, criançada aí, né? Claro que não tem... Eu acredito que não tem ninguém de 10 anos assistindo esse vídeo, né? Mas a molecada aí de 13, 14 anos não sigam pessoas estranhas por aí, né, cara? Mas... Ainda mais no Japão, né, cara? Você nunca vai esperar que isso vai acontecer, né, cara? Então, viva. Mas o trauma físico e psicológico seria eterno. Na mesma época, Azuma também usou uma faca para ferir uma outra jovem, desferindo cortes profundos em seu abdômen. Essa vítima também sobreviveu, mas um dos ataques acabou em tragédia. 12 dias depois das agressões, Ayaka Yamashita sucumbiu às lesões e faleceu. Esses atentados, somados ao crescente rastro de violência contra os pequenos animais, começaram a chamar a atenção das autoridades locais e da comunidade. Ainda assim, o autor desses crimes continuava misterioso, assim como suas motivações assustadoramente complexas. Em cartas enviadas para a imprensa, Azuma começava a assumir a autoria dos crimes, desafiando diretamente a polícia e revelando um profundo desprezo... Mas esse moleque vai conseguir, esse moleque de 14 anos conseguir despistar a polícia, né, cara? A polícia do Japão não é das melhores, então, hein, cara? Não tá acostumada, né, cara? A polícia do Japão não tá acostumada a esse tipo de coisa, hein, né, cara? Costumava assinar suas mensagens com o pseudônimo Sakakibara Seito, uma combinação de caracteres que, curiosamente, unia símbolos representando álcool, demônio, rosa, santo e luta. Um nome construído para transmitir ao mesmo tempo caos e significado, uma identidade quase ritualística diante do horror que praticava. Porém, a polícia cometeu um erro inicial. Ao ler as cartas, interpretou mal o nome dele, registrando-o como Onibara, que significa algo como Rosa do Demônio, um apelido que criou um mito ainda maior em torno do assassino. Em uma de suas respostas subsequentes... Não, mas eu entendo, o que a polícia, tipo assim, o que o nome tem a ver? É que a polícia do Japão, todo respeito ao Japão de novo, né, cara, mas acho que a polícia do Japão tem muito esse lance do misticismo ainda, né, cara, o cara não sei o que, o cara é o assassino das rosas, então ele deve usar rosas, sabe? Sakakibara deixou claro seu descontentamento com a confusão. Ele ameaçou matar 3 vegetais por semana se o chamassem incorretamente, usando uma metáfora derivada do incentivo que a família lhe dava para visualizar as pessoas ao redor como vegetais durante seus momentos de nervosismo. Pô, mas que tipo de conselho é esse, cara? Enxerga as pessoas como vegetais, Ele também chegou a escrever coisas como: eu estou colocando a minha vida em risco por causa desse jogo. Se eu for pego, provavelmente serei enforcado. É somente quando dou dor às pessoas que posso aliviar minha própria dor. Hipócrita, hein? Pouco hipócrita, graças a Deus, né? Pô, caramba, falei tudo errado. Cara, que tu respeita. De novo, né, cara? O Japão é um bagulho estranho, né, cara? Olha o naipe do programa criminal do Japão, cara. Que é isso, né, cara? A carta também atacou o sistema educacional japonês, chamando de educação obrigatória, que lhe formou uma pessoa lá com roupa tradicional. O ápice desse terror nos leva de volta ao início do vídeo. A cabeça que o zelador do colégio havia encontrado no portão foi identificada. Jun Hase, 11 anos. Ele conheceu Sakakibara no final de maio em um dia de lazer. Rapidamente, os dois se tornaram amigos e Jun foi convidado a ir até uma montanha para ver tartarugas. Foi lá que o pior aconteceu. Sakakibara já planejava tirar a vida do garoto ali mesmo e, usando suas próprias mãos, ele começa a estrangular a criança. Jun era um garoto corajoso. Ele até consegue resistir por algum tempo, mas não foi o suficiente e começa a perder a consciência. Parecia um molequinho do bem, né, cara? Sakakibara, ainda com dúvidas se o menino
menino tinha morrido, tirou o cadastro do sapato e amarrou o pescoço do Jun apoiado em uma cerca próxima. Depois de alguns... De novo, né, cara? Um moleque de 14 anos, né, cara? Como tem gente ruim no mundo, né? Como tem coisas horríveis, né, cara? Ai, me dá até uma coisa ruim de pensar, mano. Ele coloca o ouvido no peito do Jun pra saber se o coração dele tinha parado. Logo, a morte de Jun Hasei foi confirmada. Moleque, a próxima etapa do plano era esconder o corpo. Sakakibara escolheu uma pequena estrutura com antenas que realmente assim sentido, porque o molequinho tem uma cara assim aquelas crianças bem boazinhas assim, né, cara, bem tranquilas, né? Tinha sinais de TV. Ele teve dificuldade de entrar, pois a estrutura estava protegida por uma cerca trancada. Sem desistir, ele brevemente sai da montanha e procura uma loja próxima, onde rouba uma serra e um cadeado para substituir a outra. Dessa forma, ele consegue esconder o corpo e volta para casa como se nada tivesse acontecido. O noticiário anuncia o desaparecimento de Jun, e a mãe de Sakakibara até comenta o ocorrido com o filho de forma preocupada. Naquele momento, o psicopata teve uma ideia absurdamente cruel. No dia 26 de maio de 97, ele volta à cena do crime, e após usar a serra que ele tinha roubado, Sakakibara coloca a cabeça do Jun dentro de uma sacola reforçada. Antes de descer a montanha, ele ainda toma um pouco do sangue do Jun, porque na mente dele, fazendo isso ele poderia, quem sabe, limpar um pouco do que tinha sujo dentro dele. A sacola foi guardada dentro de uma mochila e Sakakibara a leva para dentro de casa. Ele ficou com a cabeça até a manhã seguinte, acorda cedo para ir à escola e resolve ele colocou quando foi no colégio, no outro dia, deixar a mochila no pé do portão junto com a mensagem. A carta encontrada na boca de Jun foi a última provocação que a polícia precisava para se unir, se organizar e acabar de uma vez por todas com essa série de crimes. Dias depois, com as evidências colhidas e as confissões... Os caras iam chegar, né, cara? Tipo assim, o moleque ainda quer ficar brincando aí com a polícia, não sei o que, né? Tipo assim, o moleque literalmente fez isso no colégio dele. Não é possível que a polícia não vai conseguir achar o cara. O jovem conhecido nas câmera e coisa reportagens assim, como Boy Ya foi preso em 28 de junho. Ele admitiu não apenas... Os caras não revelam nem o nome, né, cara? Uma palhaçada do caramba isso daí, né, cara? Assassinato brutal, mas também os ataques e a morte de outras crianças. A revelação desse caso trouxe um misto de descrença no Japão. Como uma criança de 14 anos poderia ter tanta frieza? E mais, como a sociedade e o sistema judicial enfrentariam... certeza que moleque não vai preso lá também, igual no Brasil, né, cara? Se não tem 16 anos, pode fazer o que quiser. Caso aí. Tão extremo envolvendo um menor de idade. A prisão do garoto marcou o início de um processo que chocaria a opinião pública. Tem 18, Sakakibara, né, cara? Estava abaixo da idade penal para responsabilidade total, segundo a... Cara, que loucura que é o Brasil, né, cara? As leis japonesas daquela época, que considerava a maioridade criminal a partir dos 16 anos. Por isso, ele não foi julgado como um adulto, e nenhum veredito público foi tomado para preservar sua identidade e garantir a reabilitação segundo a justiça juvenil. O processo vai reabilitar um moleque que arrancou a cabeça do colega de classe, em segredo, apelidado pela mídia de julgamento do Boy A, restringindo detalhes que poderiam identificar o jovem. Várias pessoas, incluindo advogados e até o próprio ex-diretor do colégio do menino, insistiram em dizer que Boy A foi acusado injustamente. Aquilo, né, cara? Como eu falei, aquelas palhaçadas que existem na justiça, né, cara? Porque o moleque, aí no Japão os caras vão respeitar, mas aqui no Brasil, cara, todo mundo sabe que quando isso acontece, quando a polícia fala assim, não vão, quando alguém não é punido, quem acaba, é um ciclo vicioso de crime, porque a família, as pessoas vão se sentir, lesadas e vão correr atrás de vingança, né, cara? E não tira o mérito, sinceramente, né, cara? Contradições nas declarações das autoridades. Os investigadores da polícia disseram que um dos assassinatos foi feito por uma pessoa canhota, sendo que o menino é destro. A confissão de Boy A continha muitas declarações... Como é que vai saber que o moleque é canhoto? Absurdas e alegações... Por qualquer lógica, com o moleque... coisas que seriam impossíveis para um garoto de 14 anos fazer. E outra, o Sakakibara tinha notas ruins na escola. No entanto, sua confissão era complexa, continha muitas figuras de linguagem e frases muito bem elaboradas. Ele pode só responder errado no colégio, tá de sacanagem. Após o julgamento da corte, Sakakibara foi condenado a ser internado em uma instituição de reabilitação para jovens infratores. É a mesma coisa do que fazem aqui no Brasil quando o moleque comete um crime completamente grotesco, né? Como a gente já viu aqui no canal alguns casos, né? E a polícia não tem o que fazer porque a lei não permite, então eles acabam mandando para esses hospitais psiquiátricos e tentam a todo custo manter o moleque lá pelo resto da vida, né? É o mais próximo que a gente tem de uma prisão perpétua, né? Porque é assim, né, cara? Você vê como é que as coisas são ridículas, né? Como você não consegue, com a justiça de fato,
punir um crime, você tem que fazer um jeitinho, até nisso você tem que fazer um jeitinho pra poder conseguir deixar o moleque sempre preso, né? Lá ele recebeu atendimento psiquiátrico e tratamento, buscando a reinserção social. Apesar da condenação fechada, a sociedade japonesa viveu um choque profundo, que levou o governo a rever as leis sobre a identidade da responsabilidade penal, que foi reduzida de 16 para 14 anos. Sakakibara Seito foi considerado o serial killer mais jovem do Japão, e seu caso também acendeu debates intensos sobre o controle dos... Pelo menos agiram para que abaixasse a maioridade. Agora que no Brasil, você falar de abaixar a maioridade, vai ter gente aí que arranca a cabeça, eu falei arranca a cabeça, nesse caso ainda ficou estranho, né, que eu ia falar arranca as camisas, coisas assim, né, mas vocês estão entendendo, né, cara, tem gente aí que arranca os cabelos, é o termo, eu falei camisa, mas arranca os cabelos e não sei o que, pula, é um absurdo, né, cara, olha, filhos, o papel da família e do sistema escolar e os sinais de alerta que muitas vezes passam despercebidos. A mãe de Sakakibara, por exemplo, havia sido alertada por assistentes sociais acerca de seu comportamento instável desde a infância, mas preferiu ignorar as recomendações e pressionar o filho para alcançar o sucesso escolar. Olha que coisa! Após cumprir sua pena no reformatório e receber tratamento psiquiátrico, o Ministério da Justiça japonês anunciou que Sakakibara estava sendo libertado provisoriamente em março de 2004 aos 21 anos. No entanto, seu nome e suas ações voltaram a atormentar a sociedade. Óbvio, durante não me diga, né? Período na instituição, ele esteve sob vigilância constante e o governo notificava as famílias das vítimas. É que pelo menos lá no Japão, os caras ainda, como tem pouquíssimos crimes, os caras vão fazer um trabalho grande ali de monitoramento e tudo mais, né, cara? Mas é ridículo ainda, né? Mas sobre seu paradeiro e progresso. Os críticos acusaram que, uma vez que o governo tomou a medida incomum de notificar o público, Sakakibara provavelmente não estava apto para ser libertado e deveria ser transferido para a prisão. 3 meses depois, a corte decidiu que a crítica foi exagerada e em dezembro daquele ano, as restrições começaram a ser reduzidas, até que oficialmente, em janeiro de 2005, Sakakibara estava livre. Ele se mudou diversas vezes, assumiu um novo nome e procurou manter... Quanto tempo até cometer um crime de novo, né? Inclusive da própria família, que não sabia mais onde ele estava. Por um tempo, ele sumiu completamente da vida pública, afastando-se totalmente da sombra de seus crimes. Porém, em 2015, um novo capítulo polêmico se abriu quando ele lançou uma autobiografia chamada Zeka, onde detalhava de forma chocante seus crimes e motivações. A publicação causou indignação nacional. Muitos criticaram Sakakibara por lucrar com seus crimes. Famílias como a do garoto Jun expressaram abertamente sua revolta diante da situação, enquanto a legislação japonesa começou a ser pressionada para incorporar leis que proibissem criminosos de tirarem proveito. Assim, não vou nem comentar, né, cara, o quão horrível é isso, só digo o seguinte, né, cara, se fosse eu com a minha família aí, cara, eu acho que eu visse o cara que fez isso anos depois, tirando onda, fazendo esse tipo de coisa... como o Julius fala, né, cara? Eu iria pra cadeia, né, cara? De suas atrocidades. Pra você ter uma noção, ele descreveu o caso do Jun como uma cena de beleza etérea e ainda confessou ter feito todo tipo de coisa com o corpo do menino. Mas por que esse negócio inspirou a Another? Não tem nada a ver com a Another, sinceramente, o Danuki. Eu não lembro de nada de Another. Eu não lembro muita coisa de Another, mas, tipo assim, tinha a ver com esse tipo de crime, assim. Eu lembro que tinha um moleque que era excluído e tal. Mas, pô, não era assim. Por incrível que pareça. Tipo assim, que... eu sei lá, mano, não sei explicar. O livro rapidamente se tornou um sucesso de vendas em todo o país. Um livro onde um homem confessa os seus crimes o fez ficar rico. O pai de Jun não aceitava aquilo de jeito nenhum, mesmo protestando junto com as famílias das outras vítimas, mesmo dizendo que aquilo foi um golpe em seus corações, mesmo acusando Sakakibara de não demonstrar remorso, eles não tiveram sucesso em banir o livro. E calma, que ainda tem mais. Alguns meses depois de publicar o livro, Sakakibara também chegou a criar um site onde postava imagens perturbadoras que misturavam autorretratos manipulados digitalmente, aumentando ainda mais a polêmica e o desconforto público. Em resposta a essas controvérsias, o tabloide Shunkan Post divulgou o nome verdadeiro de Sakakibara, Shinichiro Azuma, bem como sua localização e ocupação na época. Em 2016, fotos da atual situação de Azuma foram completamente expostas. Pouco tempo depois, o site que ele havia criado foi retirado do ar, e Azuma expressou seu desejo
desejo de compensar a família, doando parte do que ele ganhou com o livro. Mas é claro que, tá com de base sacanagem, nos né, assassinatos cara? de entes queridos, ninguém gostaria de receber uma compensação pelo livro que foi lançado sem permissão. Então as famílias recusaram. Lembra que eu falei lá atrás sobre algumas vítimas que sobreviveram? Então, depois de adulta, uma delas resolveu fazer uma entrevista contando detalhes do que aconteceu. A história do jovem Sakakibara Seito, com sua brutalidade e mistérios, ultrapassou o âmbito real e encontrou eu falo pra vocês que eu tô cansado, assim, cara, desses casos de menores infratores aí, cara. Eu fico muito estressado, cara, porque, olha, é uma nojeira, cara, do começo ao fim, né, cara? Eu acho, assim, deplorável tudo, cara. Na cultura pop japonesa, inspirando obras de ficção que tentaram abordar o horror, o suspense e o impacto psicológico desses crimes. Uma dessas obras é o anime Another, criado por Yukito Ayatsuji, originalmente publicado em 2009 e adaptado para anime em 2012. A trama se passa em 1998, apenas um ano após o caso que abalou Kobe. E o protagonista dessa série se chama Sakakibara Koichi. Não só os sobrenomes são os mesmos, como a idade também. Na light novel foi dito que Koichi sofria bullying na escola anterior, justamente por ter o mesmo sobrenome do real assassino. No anime, embora as mortes ocorram de forma sobrenatural devido a uma maldição... ele vai ser... Caramba, mas aí é o autor querendo passar um pano pro assassino, né, cara? A ligação querendo dizer que o assassino foi... Não, eu sei que não é essa inspiração, real amplifica o impacto da narrativa, tornando o terror mais plausível e enraizado na realidade. A brutalidade cometida por um jovem desestabilizou realmente não fazia ideia não apenas as comunidades diretamente afetadas, mas também desencadeou um debate nacional sobre como o Japão opta por proteger seus valores sociais, como harmonia, respeito e cooperação, mesmo diante das mais profundas transgressões. Muito obrigado por assistir, eu vou ficando por aqui. Vai ser pacifista e passivo, né, na verdade. Tá de sacanagem também, né? É demais, tem hora, né? Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Deixe suas opiniões de vocês nos comentários. E uma coisa que eu tenho pra dizer, né, cara? Eu preciso reassistir Another urgentemente, porque eu realmente não me lembro de muita coisa, cara. E é um anime que envelheceu muito bem, né? A arte tá muito bonita até hoje, ali, pelo que eu vi, né? Enfim, gente, espero que deixem um like, se inscrevam no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis. Mas